Alê, é com você agora. Alô, som. Boa tarde, pessoal. Agradecer o Bruno, o pessoal do Camp, o Dudu, o Fernando, o Otávio. Muito bacana estar aqui com vocês hoje. Vou falar um pouquinho da campanha do Amoedo, como é que a gente trabalhou, e depois abrir para o debate aqui. Eu não tenho as ideias muito organizadas na cabeça, não, mas vou tentar contar para vocês. A candidatura do Amoedo era uma candidatura outsider, uma candidatura que também começa muito antes da campanha. O Amoedo se lança candidato ali em 2017, e o que facilitou muito o trabalho para a gente, eu assumi a comunicação da campanha em maio, foi a cultura que o Novo criou. O Novo tinha uma cultura muito forte do que eles chamam de voluntariado, que nos outros partidos a gente chama de militância, mobilização. Eles têm uma cultura muito forte de mobilização e, por ser um partido novo, ainda tem um viés ideológico muito agregado ali. As pessoas realmente acreditam naquilo que o partido está falando e são um pouco pragmáticas no sentido eleitoral da coisa. Quando a gente está fazendo campanha, muitas vezes a gente escolhe um caminho que a gente sabe que vai dar maior resultado eleitoral. No Novo, a gente viu pouco isso acontecendo. Uma campanha feita também sem dinheiro público, que era dos principais capitais do partido, foi não usar dinheiro público. Eles não usam fundo eleitoral, não usaram o fundão partidário, e foram bancados pelos próprios associados, que pagam mensalidade ali, aquela história. A gente resolveu, então, investir, talvez na regrinha mais antiga de comunicação, uma campanha de sistema, a gente partir de um ponto em que todo mundo concorda, né? Qualquer faculdade de comunicação vai dizer isso nos primeiros períodos ali. Então, a gente escolheu a questão do privilégio dos políticos para bater, e foi forte nisso. E desde quando a gente começou a trabalhar a campanha em maio, até o final da campanha, o João Amoedo e a campanha de João Amoedo levantava essa bandeira contra o privilégio dos políticos, todo tipo de privilégio na realidade. O privilégio das empresas, o privilégio dos grandes grupos empresariais, o privilégio das igrejas, tudo isso. E acho que, nesse sentido, de usar uma fórmula até simples, a gente conseguiu fazer um trabalho bacana de tornar o João conhecido, tornar o João viável para o futuro. É um candidato que não tinha ali muita pretensão, obviamente. Para consumo externo, a gente tem que dizer que o cara vai participar para ganhar, até se ganhar massa. Mas era uma candidatura para preparar para o futuro, tornar o cara viável para o futuro. Nesse sentido, a gente teve muito sucesso de tornar o cara conhecido. O cara que não tinha espaço de televisão, que trabalhou muito com a mobilização que eles já tinham feito. O Novo foi muito competente nisso desde lá de trás. Tinha uma base de mobilização nas redes sociais que se comparava ao Bolsonaro. Inclusive, durante um período da campanha, a gente, nas nossas métricas, estava à frente do Bolsonaro e uma capacidade de mobilização muito grande. Enfim, foi muito bacana fazer a campanha, muito diferente, uma campanha diferente das que a gente já tinha feito. Eu acho que essa campanha, como um todo, demorou muito para tomar corpo, a campanha presidencial como um todo. A gente tinha ali a indefinição do Lula, a gente teve o atentado ao Bolsonaro, tinha muito candidato e todo mundo tentando reagir sem saber como. O atentado ao Bolsonaro derruba a estratégia de praticamente todo mundo, né? Um grande exemplo é o Alckmin, o trabalho que o Lula estava fazendo, que era super legal, que não pode continuar aquele trabalho como estava sendo feito, porque a gente tem um candidato no hospital, numa condição completamente sui generis. A gente também tem que avaliar um pouco como é a campanha eleitoral no Brasil, né? A gente muda a regra da campanha de 2 em 2 anos. O Lula falou disso, eu acho muito importante. A campanha de 2014 tinha uma regra, a campanha de 2016 tinha uma regra, a campanha de 2018 tinha outras regras, a campanha de 2020 vai ser outra regra, e, se continuar assim, 2022 vai ser diferente também, sempre se adequando aos interesses de quem quer continuar no poder, continuar no sistema. Acho que é isso. Não tenho, prefiro falar mais no debate, porque eu não tenho muito organizado na cabeça o que contar para vocês aqui. Tá bom, Eli, obrigado. Eu vou começar aqui falando uma coisa, depois eu vou abrir o microfone ou as perguntas no papel, como a gente tem feito no começo antes do almoço. Mas eu queria provocar uma coisa, o seguinte: falamos tanto em redes sociais, tanto na pré
E a pré-campanha, você necessita das redes sociais, justamente porque você necessita dela para se fazer as relações. Você vai lá no interior e você tem que postar, tem que fazer, incentivar, fazer todas as ações, que é muito importante, logicamente, que a assessoria de imprensa junto para fazer o debate. Então, especificamente na rede social, ela é necessária em pré-campanha e necessária em campanha, né? Temos os dois pontos. Eu queria aí para os três, e aí a gente pode fazer um ping-pong aqui, não ping-pong, mas a colocação, que é, que estrutura que, independente dela ser, então ele falou em estratégia, falou e tal, a gente só que é o seguinte, o que é a estratégia na rede social de cada um? A estratégia em si, como você põe em pé? Porque fazer como a gente faz hoje no dia a dia, todo mundo sabe. Você vai lá, posta, gostei de um like, eu vou lá, dou um like e replico. Eu estou fazendo divulgação em rede social. Só que a gente sabe que em campanha, não só de campanha política como de empresa, você tem que planejar. O que eu dou de like, o que eu não dou, e o que eu faço, que filme que eu produzo, como que eu produzo, quem é uma produção no live simplesmente, mas ele é treinado, ele não é treinado. Só um pouco de técnica aqui, só para provocar um pouco, eu gosto dessa coisa do conhecimento de como que você põe em pé, ou pelo menos faz a estratégia desse negócio. Eu acho que, em termos de estratégia, o que a gente pensa diferente para a rede social é muito mais tático do que estratégico mesmo. A comunicação da campanha é uma só. Eu não gosto, quando eu ainda leio em jornal, eu li uma matéria hoje, não lembro nem sobre o que era, que estava fazendo, usando meios não convencionais como a rede social. Isso não é mais verdade. O jeito mais convencional de se comunicar hoje em dia é a rede social, é o WhatsApp, é o Facebook, as pessoas falam com 100, 200, 300 outras pessoas por dia usando as redes sociais e não usam mais, muitas vezes nem assistem televisão aquele dia, não veem um jornal, não leem alguma coisa. Então, o jeito mais tradicional de se comunicar hoje em dia são as redes sociais. A campanha, no fim das contas, no fim do dia, você trabalha para passar uma mensagem. É essa mensagem que tem que ser passada da forma mais competente possível. Seja na TV, seja no rádio, seja na rede social, onde você quer que seja. Então, você tem que estar bem treinado, você, seu candidato, sua mobilização, todo mundo, para passar essa mensagem de um jeito bacana. Passar essa mensagem do jeito que grude, passar a mensagem do jeito que as pessoas tenham elemento e que as pessoas possam multiplicar também. O que a gente usa um pouco de diferente nas redes sociais é mais a tática de como organizar essas redes para que elas trabalhem a nosso favor. A gente tinha na campanha do Novo, como teve em 2014, quando trabalhou com o Eduardo, a gente tinha um pessoal cuidando exclusivamente da mobilização em redes sociais, montando grupos, conversando com as pessoas, grupos presenciais também, multiplicadores, e disparava essas mensagens para todo mundo. Com o Novo, a gente também usou o aplicativo. Disparava essas mensagens para todo mundo e as pessoas estavam treinadas para reproduzir essas mensagens em suas próprias redes. Mas não tem muito mais que isso. Fora isso, a coisa espontânea mesmo, que as pessoas vão divulgando. O difícil de trabalhar com rede social, na verdade, que as redes sociais mais relevantes para a gente, Facebook e WhatsApp, na campanha brasileira, elas são muito fechadas para monitoramento, né, para que você acompanhe em números o que está acontecendo. O Facebook fornece alguns números ali básicos, mas a API do Facebook é totalmente fechada para que você vá atrás do que realmente está acontecendo, o que estão falando do seu candidato, de onde estão nascendo essas bolhas. E talvez até a campanha do Bolsonaro se alimenta muito desse descontrole, da gente não poder controlar a ferramenta. E o WhatsApp é totalmente às cegas. Você manda uma mensagem e o jeito de saber se deu certo continua sendo, se chegar de volta pelo grupo da família é porque deu certo. Exatamente. Então, é muito mais tática, organizada. A gente tem uma estrutura focada principalmente em internet, porque o candidato também não tinha tempo de TV. Mas é muito mais tática, muito mais de organizar por que canais aquelas mensagens vão sair, como vão sair. A gente tinha uma regrinha que era conteúdo bom vale a pena. Então, a gente se preocupava mais na mensagem estar bem passada, no conteúdo da gente estar bacana e de ativar essa ferramenta de botar esse conteúdo para frente. Obrigado.
Bom, o que era o nosso dia a dia? Estou imaginando assim para responder, né? Então, a gente tinha o que eram os objetivos estratégicos da campanha, que era a apresentação, vou falar especificamente do Fernando, para não ter que falar de duas campanhas, né? Então, era a apresentação do Fernando, a apresentação dos eixos programáticos nossos e a desconstrução política do Bolsonaro, os objetivos estratégicos. Você combina isso com o quê? Tinha aquele negócio do agenda do dia do candidato, aquela cobertura da Globo e tal. Então, a gente meio que combinava qual era a pauta do dia. Ele vai para o Nordeste, lá ele inaugurou 30 escolas técnicas naquela região. Então, ele vai falar sobre isso na entrevista que ele dá para a cobertura da Globo. Então, junto com essas três coisas que são estratégicas da campanha, a gente juntava conteúdo tático sobre essa agenda do dia. A agenda do dia hoje é a questão do ensino técnico, por exemplo. O quinto elemento, que não era menos importante, é o que todo mundo chama aqui de oportunidade de rede. Tem um assunto que apareceu forte no monitoramento. Às vezes a oportunidade de rede é uma desgraça de rede, porque às vezes é bom para você, às vezes é pancadaria, boataria, mamadeira de piroca, enfim. Então, você pega no monitoramento que tem para se defender... Gente, as pessoas acreditavam nisso. Tem uma parcela das pessoas que acreditavam, enfim. Então, você pegava isso, aí você tinha que fazer uma ação com aquilo. Às vezes, uma ação de rede, às vezes, judicializar a questão. Mas esta quinta questão era uma questão importante, né? Então, tinha a questão tática, qual é a pauta do dia, o que a gente tinha de oportunidade ou coisa para resolver na rede, e as três questões que eram mais estratégicas. Então, de manhã, tinha um comando, né, da coordenação de campanha, qual era o centro disso, do que fazer, e, a partir disso, a coordenação de conteúdo ia produzir seu conteúdo, a de monitoramento ficava de olho nesse determinado assunto, e o que é muito importante, se tornou muito importante, né, enfim, que é a entrega. Eu vi peças lindas, publicitárias, mas de quase todas as candidaturas, peças super bem feitas, mas tinham muita dificuldade de ser distribuída porque não tinha rede orgânica, né, para distribuir o conteúdo. De quase todas as candidaturas. Aqui, as duas que tinham redes mais sólidas de distribuição era, de fato, a do Bolsonaro e a nossa, né, mas vi peça da Marina, ótima, enfim. Então, a gente deu muita atenção para essa questão da distribuição do conteúdo. Você tem no PT aí, você tinha lá, acho que um grupo com umas 100, 120 pessoas, que eram dirigentes, partidários ou pessoas familiarizadas com redes sociais, não necessariamente remuneradas ou orgânicas da campanha. Então, elas tinham, num esquema orgânico, que lembra de marketing piramidal, né, um esquema de ativação por grupos e tal. Teve um estudo do DIAP, que eu gostei muito, de como funcionava a nossa rede do Bolsonaro. Eu não sei quem fez, mas eu concordo muito. A nossa rede é como se ela ficasse esperando o comando do que fazer. Então, o comando é esse e o conteúdo a ser distribuído é esse. A rede do Bolsonaro era mais viva. O Bolsonaro fazia um live, falava o assunto, as pessoas iam produzindo conteúdo, às vezes tosco, às vezes não, mas de forma com células independentes uma das outras em relação à produção do conteúdo, né? Então, enfim, esse era o nosso dia a dia ali da produção. Vocês verem como não acaba nunca. Eu estou respondendo a Folha aqui, por isso a deselegância está um pouco no celular, sobre o uso de bot, de robô na campanha. A gente não usou, mas até agora tem que ficar respondendo, né? Não tem muito jeito. Bom, no caso da pré-campanha do Álvaro Dias, ele já vinha com um trabalho prévio feito pela equipe dele. Como eu mencionei, ele gozou muito da felicidade de ser um garoto propaganda da TV aberta. E aí fazia essa junção de online do offline para o online, né? Fazia essa convergência de mídias, entre aspas, que reverteu num crescimento muito grande dele dos canais. Mas vale a pena a gente também fazer uma reflexão, que quando a gente volta lá para 2017, uma live ou pegar o tema do dia, né, o top trend, e bater em cima do top trend e utilizar ele, dava um resultado dentro, por exemplo, do Facebook, muito grande. À medida que o processo foi avançando, o próprio Facebook foi mexendo na metodologia dele de entrega orgânica. Então, quando ele fez os ajustes de algoritmo, é impressionante o quanto houve a queda da audiência. Então, houve postagens e houve ações que nós fizemos de rede em 2017 que superaram 10 milhões de alcance com, não vou dizer com tranquilidade, porque a gente já está falando de pessoas que têm numa rede dela mais de 1 milhão de fãs ou de pessoas ativas na rede. Mas, assim, era um alcance e uma capacidade de visualização de milhões. Depois, já da metade do primeiro semestre de 2018, com as mudanças no algoritmo do Facebook, isso caiu muito. Outra coisa que a estruturação já prática de mandato
também forneceu para a campanha do Álvaro Dias foi uma capacidade orgânica de grupos e de listas de WhatsApp. Então, eles já trabalhavam, a equipe interna, costumeiramente, pessoas que simpatizavam com causas, e aí entra a parte estratégica. Ele sempre foi um cara de algumas causas, por exemplo, a que foi aprovada ontem do fim do foro privilegiado. Então, quando você tem um objeto que é fácil de você transformá-lo em uno e passar a mensagem em relação a ele, você consegue encontrar quem simpatize, quem agregue, quem abraça aquela bandeira. Isso ele tinha essa facilidade, e ele tem essa facilidade de colocar algumas causas e ter já um grupo de interesse que vai se vincular diretamente àquilo. Mas outro ponto de dificuldade muito grande é como a gente faz para multiplicar, tentar automatizar o WhatsApp. Você sabe que tem um amigo que, inclusive, ele estava conversando com um fornecedor desses de serviço de disparo em massa de WhatsApp, e ele falou assim, você vende o WhatsApp? Eu vendo. Aí a segunda pergunta é, mas você entrega? Como comprovar a entrega? Então, eu vou comprar 1 milhão, vocês me perdoem, mas assim, eu até agora no mercado não vi. Eu já vi gente ficar bem financeiramente, faturar muito alto, mas que eu não acredito que esse cara fez 2 milhões de disparos de WhatsApp, que ele se propôs a vender, eu não acredito, porque a ferramenta é muito boa para impedir esses disparos em massa, e eles derrubam chip mesmo. Só a título de curiosidade, por exemplo, faz um trabalho com o deputado Marco Feliciano. Então, ele foi na igreja e ele pede o número que as pessoas registrem o número de WhatsApp. E o cara na igreja, mande um WhatsApp para mim que eu te faço uma oração. Nessa brincadeira, fez 70 mil cadastros reais de WhatsApp. O chip foi bloqueado. Outro caso de um colega que também virou deputado, que é um amigo de infância, inclusive, que é um rapazinho que chama Vinícius Poit, é do Novo, bastante ativo na rede social. O Vinícius teve também o chip bloqueado. E ele não era um cara que fazia disparos em massa que não fossem de pessoas que tinham mandado para ele o contato. E ele perdeu esse chip num período de campanha. Então, mais uma dificuldade que, embora você possa ter uma linha estratégica fenomenal, seu tático pode comprometer. O operacional, né? Dificuldade. Só complementando, para vocês terem em mente que as ferramentas mudam, mas o processo de montagem desses grupos continua sendo o mesmo de quando, lá atrás, nós trabalhava com o que a gente chama de mob pop, que é a mobilização popular. Nada mais é de que acontece muito nas eleições municipais, muito mais, estaduais também, mas acaba que usando essa estrutura para as presidenciais de certa forma. Que você vai lá no líder comunitário, o partido dá um agrado àquele líder daquela comunidade, aquele cara espalha a sua mensagem por ali. Muito antes de ter internet, isso já acontecia. Então, esses novos líderes comunitários hoje, esses novos líderes que têm comunidades em torno de si, eles estão em outra ferramenta agora, e de repente você não tem nem como alcançar esse cara com ajuste financeiro, como certamente ainda acontece muito, você vai lá na favela tal, ou na comunidade tal, mas é identificar esses caras e usar esses caras como hub, trazer para o seu lado, fazer com que eles funcionem para você. Muito bem.